Então, o trabalhismo ele acaba tentando fazer essa harmonia e essa superação dessa diferença de classes existentes através de uma melhor distribuição da riqueza e da promoção da justiça social. Entende-se o trabalhismo como ideologia consubstanciada em um projeto que firma o desenvolvimento econômico como principal tarefa do governo. Então, a questão do trabalhismo ele está muito ligado com especialmente no Brasil, com o desenvolvimentismo. E o que é o desenvolvimentismo? O desenvolvimentismo vai ser o quê? Uma ideologia econômica que prega que o Estado acaba sendo o quê? O indutor do desenvolvimento, do crescimento econômico e do desenvolvimento. E aqui é uma coisa importante, a diferença entre crescimento econômico e desenvolvimento econômico. Os liberais acreditam que basta liberar, né, mercado, vai ter crescimento econômico. Até pode ter algum crescimento econômico, mas crescimento econômico não é a mesma coisa que desenvolvimento econômico. Nós já tivemos crescimento econômico na época do regime militar, o maior crescimento, diga-se de passagem, no governo Médici, o chamado milagre econômico. O Brasil cresceu, porém concentrou renda, ficou mais desigual. Então não basta crescer, tem que desenvolver. E desenvolver o quê? É uma melhora, né, no bem-estar coletivo das pessoas. E no Brasil, num país tão desigual como o Brasil, tu tem que ter uma política voltada à inclusão social e aumento da renda das pessoas que estão isoladas, alejadas, né, do processo de consumo, né, que é um dos primeiros etapas desse processo de evolução, né? Então, o desenvolvimentismo ele é isso. Só que notem que eu falei antes que eu tive o nacional desenvolvimentismo na era Vargas, que eu classifico Jango e Getúlio, e eu tive o desenvolvimentismo associado independente. Qual era o tripé do nacional desenvolvimentismo? Era o Estado, e eu sempre faço uma metáfora, uma analogia, que o Estado é como se fosse a locomotiva, e a iniciativa privada, os vagões. É o Estado, é a locomotiva que vai apontar o caminho, trilhar o caminho do desenvolvimento. Os vagões são importantes para levar as pessoas, tal, mas quem vai dar o rumo, apontar o caminho, é o Estado, e não o mercado. Porque senão o mercado vai cada um buscar o que é melhor, e muitas vezes nem sempre buscando o que é melhor vai ser o melhor para todos, como é um pouco a essência da ideologia liberal, né? Tem um filme até Uma Mente Brilhante, do Nash, né? Que é um dos precursores da teoria dos jogos, que ele está num bar e ele faz uma metáfora, né? Contrapondo o liberalismo, que havia uma menina muito bonita na mesa de um bar e todos os amigos queriam chegar nessa moça para conversar com ela. E aí o Nash dizia o seguinte, olha, se a gente for pelos princípios do liberalismo, todo mundo pensando no seu melhor, vai chegar nela e todos chegando ao mesmo tempo, ela vai se assustar e vai embora. E aí ele usa essa metáfora para argumentar que nem sempre, né, tu tem que ter alguém gerenciando, aportando o caminho. E aí é a questão do Estado. Então, no nacional desenvolvimentismo, qual era o tripé que dava sustentação a essa ideologia econômica, esse projeto? Estado, indústria nacional e trabalhadores. Esse triângulo aqui, Estado, indústria nacional, chamada burguesia nacional, não gosto muito de usar o termo burguesia nacional, a indústria nacional e os trabalhadores davam o tripé. Quando acontece o regime militar, o que acontece? Se tira os trabalhadores, tanto que se tu olhar a valorização salarial, ela despenca durante o regime militar, tá? E se coloca no lugar dos trabalhadores quem? O capital estrangeiro. Então, qual é o novo tripé do desenvolvimentismo associado com o capital estrangeiro e dependente do capital estrangeiro, que é o que o nacional desenvolvimentismo pregava combater, acabar com a dependência econômica?
Qual era o tripé, então, desse desenvolvimentismo associado e dependente? Estado, indústria nacional, capital estrangeiro. Notem que tirou os trabalhadores e colocou o capital estrangeiro. O Geisel, ele tenta mudar essa forma como? Não colocando os trabalhadores de volta, mas também dando o maior peso para a indústria nacional, que começava a perder espaço para a indústria estrangeira, para o capital estrangeiro. Por isso que eu argumento que ele é a retomada no nacional desenvolvimentismo, portanto, mas sem retomar o trabalhismo. E olha os governos do PT, tenta trazer essa questão dos trabalhadores, da inclusão social, mas deixa de lado, embora tenha a política dos campeões nacionais, a política de desenvolvimento produtivo, etc., mas não se toca no X da questão, na macroeconomia desenvolvimentista, que é o quê? Uma taxa de câmbio desvalorizada. Então, a sobrevalorização do câmbio, que vai ser um componente importante da sustentação do Plano Real, cujo pai político é o governo Itamar Franco, e os 3 ministros da Fazenda que implementaram, Fernando Henrique Cardoso, Rubens Recupero e Ciro Gomes. Eu estava assistindo hoje o filme aquele Plano Real, a história por trás do plano, onde fala do Gustavo Franco, como se ele fosse, parece, o grande mentor. E no filme não aparece nenhuma vez o Ciro Gomes. É surreal isso. E ele foi ministro importante do Plano Real. Talvez o Rui Cúpero e o Ciro Gomes foram ministros da Fazenda mais importante do que o Fernando Henrique Cardoso. Embora o Fernando Henrique Cardoso ganhou, né, a fama do Plano Real e se elegeu por causa disso. E quem elaborou vai ser principalmente Per Charido e Lara Rezende, entre outros economistas, que vão ser os tanto que essa proposta do Plano Real já tinha sido apresentada, um embrião dela, lá no Sarney, a proposta Larida, onde o Sarney optou pelo plano cruzado, porque ele era mais rápido em implementação e estava de olho na época na Assembleia Constituinte, que é escrever a Constituição de 88, que é o grande bastião do trabalhismo brasileiro, é a nossa Constituição de 88. Por isso que governos Fernando Henrique Cardoso, por isso que governos liberais querem tentar atacar. O sonho desses governos é escrever uma nova Constituição e rasgar, como o Fernando Henrique já rasgou alguns pedaços dela, na época das emendas que foram feitas à Constituição, que deu isonomia à empresa nacional e estrangeira, entre outras coisas.